Bom dia para você que nos acompanha aqui no canal Paz e Bem, Caminhos do Espiritismo. Hoje nós estamos aqui falando sobre Deus. E é Deus nós vamos falar no dia de hoje. Primeiramente, vamos nos ligando a Ele, vamos pedindo que toda a sua influência, que todo o seu amor nesse momento nos permitam uma conexão que nos traga mais conhecimentos. E diante dessa ligação, nós vamos rapidamente citar a Revista Espírita de 1870, no mês de abril, que nos diz assim: Deus é amor e liberdade. É pelo amor e pela liberdade que o espírito se aproxima dele. Pelo amor, desenvolve em cada existência novas relações que o aproximam da unidade. Pela liberdade, escolhe o bem que o aproxima de Deus. Então, isso é assinado por Abelardo, na Revista Espírita, que foi uma revista mantida por Allan Kardec. Hoje nós temos o prazer de receber aqui conosco, para a continuidade dos estudos do Livro dos Espíritos, o Gilvan de Souza Neto, que é de Santa Catarina, e o Gilvan é membro do Sejus. Gilvan, bom dia. Vamos começar já perguntando para você, logo depois do seu bom dia, que é Deus. Bom dia, Carla. Bom dia a todos que estão sintonizados no 247, também no Paz e Bem. E olá para aqueles que nos sintonizarem nos outros horários, né? Muita paz mesmo. O que é Deus? Olha, é uma pergunta que talvez ela desafia, né, Carla, o conhecimento ancestral do homem e que é feita pela doutrina espírita de uma maneira muito diferenciada, porque até então as pessoas poderiam perguntar quem é Deus, né? Dando a Deus uma visão de alguém que tivesse conotações humanas ou qualidades humanas. Que é Deus é a questão que abre a conceituação da doutrina espírita pelo senhor Allan Kardec. Quando ele inicia a publicação do Livro dos Espíritos, ele traz o Livro dos Espíritos, a obra primeira da doutrina, para quem ainda não está familiarizado com ela. Primeiro ele faz uma introdução, ele mostra didaticamente aonde, mas num texto corrido, o passo a passo que levou ele a chegar naquela revelação, amparado pelos espíritos, pelas consciências extracorpóreas que orientaram Kardec nesse processo todo. Para quem não conhece a doutrina, né, não é uma doutrina de Kardec, né, é uma doutrina dos espíritos que foi Kardec o seu sistematizador, que nós utilizamos um termo mais próprio da doutrina, codificador. Ele codificou, ele trouxe as informações dos espíritos e transcreveu-as na nossa linguagem mais próxima. E depois dessa introdução que eu falei, está lá, né, Carla, a questão número 1 que abre o Livro dos Espíritos, que é Deus. E os espíritos respondem para Kardec. Nessa conceituação, nós estamos aqui com o Livro dos Espíritos na edição clássica da Federação Espírita Brasileira, que é a tradução clássica do Guilhom Ribeiro. Mas existem outras traduções muito boas, inclusive a do nosso professor Herculano Pires. Mas, na questão que é Deus, os espíritos assim respondem: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Carla, você não acha que essa resposta já dá um grande seminário sobre o que os espíritos trazem para nós? Dá muita filosofia, né? Por isso que nós também somos filosofia, ciência e religião, no tríplice aspecto que Kardec nos colocou. Mas aí, Gilvan, as pessoas perguntam assim, olha, mas o que é o infinito? Então, Deus é infinito? Como é que é essa relação? E Kardec vai trazer mais sobre o que os espíritos disseram de uma forma bastante didática, né? Que ele era um professor, um pedagogo. Sim. Então, o que ele nos explica sobre isso? Então, depois da introdução do Livro dos Espíritos, vem a pergunta que é Deus. E depois, Kardec soma a ela mais 15 perguntas só sobre Deus. Então, muitas vezes, né, Carla, as pessoas, e você já deve ter visto isso na sua casa espírita, as pessoas chegam na casa espírita, os novatos, os leigos, eles chegam
mas em quem que essa turma acredita? Muita gente pergunta, mas vocês acreditam em Deus? Né? Ora, Deus então passa a ser a pedra angular da doutrina espírita. As 16 primeiras perguntas do Livro dos Espíritos são sobre Deus e seus atributos. E ele começa na 2, então, relacionando Deus com o infinito, perguntando então para os espíritos, e são os espíritos que respondem, que se deve entender por infinito. E eles dizem: o que não tem começo nem fim, o desconhecido, tudo que é desconhecido é infinito. Veja bem, mais uma resposta que dá uma abertura filosófica muito grande, né? Deus, então, é causa, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, em algumas traduções. A FEB optou pelo termo causa primária, e ela explica aqui na obra, mas nós não vamos aprofundar muito nessas terminologias, mas tem tanto uma tradução como a outra. E o infinito, então, não tem começo e nem fim. Mas Deus não é o infinito em si, né, Carla? Já entra na questão número 3, né? Então, essa questão 3, né, é interessantíssima, Gilvan, porque eles vão dizer assim, olha, Deus é o infinito, os espíritos vão dizer, não, vocês estão definindo de forma incompleta, é pobreza da linguagem de vocês dizer que Deus é o infinito, porque os homens, ele está acima disso, né, dessa inteligência tudo. Ele é infinito nas suas perfeições, mas o infinito, eles vão falar, é abstração. E daí nós não podemos ficar aqui o dia todo conversando sobre isso, mas nós não temos. Então, vamos entrar na parte das provas da existência de Deus. Tem um filósofo pós-moderno, que é o Sponville, que eu estou fazendo um curso na Universidade Livre Pampédia, que é a distância, que ele diz o seguinte, ele é ateu, mas ele diz assim, ninguém pode dizer que Deus não existe, não tem prova disso. O que já é uma abertura enorme, né, num mundo que muitas pessoas, e deve ter pessoas aqui no Paz e Bem, que também se considerem, sejam ateias. Então, já é uma abertura enorme. Então, aí o Kardec, ele vem, né, em 1800, ele vem com uma inteligência enorme e diz o seguinte, onde se pode encontrar a prova da existência de Deus, Gilvan? Que é a questão número 4, né? Aliás, Carla, é uma pergunta muito inteligente para ser dada como resposta isso que você acaba de falar. Quando a pessoa cética chega para a gente, Carlos, me prove que Deus existe. Você desafia com outra pergunta, mas então me prova que ele não existe. É um desafio filosófico, né? Como é que a pessoa vai provar que o Criador não existe? Mas então, provas da existência de Deus, questão número 4. Respondem os espíritos, num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem e a vossa razão responderá. Interessante, Carla. Eu estou agora, já sou formado em comunicação social desde 2000, ano que vem completo 20 anos já formado e atuando como jornalista. Mas eu estou cursando Direito, já indo para a reta final agora do curso, aqui na cidade de Navegantes, próximo de onde eu moro. E interessante, todo o direito, ele é também, na sua parte filosófica, baseado em axiomas, em adágios, em brocardos, né, em provérbios, que servem de base para os princípios do direito, que muitas vezes são evocados pelos operadores do direito. E é interessante, você falou na época de Kardec, 1857, os espíritos se valem de um axioma destes, justamente para falar sobre prova da existência de Deus, né? Esse axioma, não tem efeito sem causa, né? Outro dia na nossa casa espírita, a Comunhão Espírita Ela de Amor, aqui em Barra Velha, uma senhora disse assim para o palestrante Luiz Miller, um senhor de Joinville muito requerido nas palestras aqui da região. Assim, mas para mim Deus é a natureza. E ele respondeu assim, a senhora está limitando Deus. Por mais vasta e bela que seja a natureza, ela é uma causa, né? Então, é a questão número 4, né? O efeito não existe sem a causa. Deus é a natureza? Mas não é só a natureza, porque a natureza é a criação dele. A natureza é a extensão do trabalho dele, né? Então, tudo que não é obra do homem, uma montanha, um riacho, o oceano, as estrelas,
Tudo isso tem um Criador. Não é obra do homem, há que se ter um Criador. E Kardec, ele entra, né, Carla, em todo o livro dos Espíritos, ele entra com conceituações, com comentários próprios dele, e nessa questão está, para se crer em Deus, diz Kardec, aí palavras dele, basta que se lance o olhar sobre as obras da criação. O universo existe, logo, tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e avançar como que o nada pôde fazer alguma coisa. Ou seja, Carla, todo efeito tem causa e alguém ou algo rolou a primeira pedra. Muito bom. Então, nós estamos dizendo assim, o Gilvan trouxe também a experiência dele no direito, dizendo que o homem tem esse sentimento intuitivo de Deus, mesmo que seja na negação, no caso dos ateus ou daqueles que são agnósticos, mas é uma questão intuitiva, que você pode ter fé que existe ou negar, mas está lá, e Kardec vai desenvolver isso nessa obra que nós estamos estudando, o Livro dos Espíritos. Muito bem. Quando nós falamos dessa questão, o Gilvan trouxe a lei de causa e efeito. Então, nós estamos entendendo que para tudo isso existe essa relação de causa e efeito, né, Gilvan? Porque quando nós limitamos a natureza, como esse palestrante aí disse, nós estamos olhando apenas um lado de uma obra que é imensa. Então, vamos falar um pouquinho sobre os atributos de Deus, que é outra coisa que dá uma discussão filosófica enorme, mas é muito legal. Então, na questão mais para frente, o Kardec, eu não sei exatamente o número da questão, mas ele vai perguntar, né, quais são os atributos de Deus? E quais são, Giovanni? Então, aí você já está lá na questão número 10, e que tem um subitem de Kardec, né, Carla, os atributos da divindade, né? Kardec também analisa isso e olha a ousadia de Kardec, porque ele pergunta assim para os espíritos: pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Pode? Será que pode? E os espíritos são tão sinceros na resposta, né, Carla? Somos tão pequenos, né? Não, falta-lhe para isso um sentido. Nós não temos ainda um sentido. É interessante porque na questão 5, retrocedendo um pouquinho, os espíritos falam sobre o fato de que o sentimento de Deus ele é instintivo. Nós nascemos com o sentimento de Deus. Isso desde os povos mais primitivos e concomitante ao padrão evolutivo de cada tribo, de cada raça, de cada etnia. O que na psicologia, e mais notadamente na psicologia da educação, se fala, né, Carla, da questão do empirismo versus o nativismo, né? Se a criança nasce com aquela sabedoria ou se ela aprende aquela sabedoria, né? É uma discussão também da psicologia, né? Claro que a psicologia oficial, ela não é reencarnacionista, então, se ela o fosse, né, como a transpessoal ela responderia na questão do empirismo versus nativismo, mas não, nasce com muita coisa porque traz de outras vidas, mas a psicologia ainda não chegou na ideia da reencarnação. Só que na questão 10, então, os espíritos são muito sinceros, dizendo que falta para o homem um sentido para compreender Deus. E eu vou lá na época da minha faculdade, lembrando de outro colega meu, do Gustavo Queirolo, que está aí em São Paulo, é jornalista na Folha de São Paulo. E ele dizia assim para mim: Gilvan, eu quebro tanto a minha cabeça para entender esse negócio de Deus. Eu até acredito em Deus, mas eles falam que esse Deus é um criador incriado. Ele nunca foi criado, ele existe desde todo sempre. Isso dá um nó tão grande na minha cabeça e eu paro de pensar nisso porque eu não consigo responder. Como é que Deus é incriado, né, cara? Não adianta nós perdermos tempo agora, no nosso padrão, né, cara, tentar entender essa incriação de Deus, né? Porque aí você já está na questão 11, né? O Kardec vai perguntar, mas será dado ao homem um dia compreender o mistério da divindade? E ele fala assim: quando ele não tiver mais o espírito obscurecido pela matéria, pela sua perfeição, se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. Então, nós sabemos que os espíritos puros têm essa compreensão de Deus e de todos os seus atributos. Eu queria voltar um pouquinho para a questão dos atributos divinos, Sim. porque quando a gente começa a falar sobre eles, na questão 13,
aí é que talvez a gente consiga entender um pouquinho melhor, né, Gilvan, em termos de comunicação, porque o Kardec fez uma sistematização para nós não nos perdermos tanto, porque falar em infinito para algumas pessoas é um pouco inconcebível. Então, vamos conversar um pouco sobre Eu falo, meu colega Gustavo, né? É muito abstrato, né, cara? Acho que para qualquer um de nós, né? Eu sugeriria para quem está começando na doutrina ou se deparando a primeira vez, e a Carla me pediu assim, Gilvan, vamos tentar fazer o mais claro possível, né? Mas eu sugeriria, evidente, né, Carla, que se comece, o estudioso da doutrina se comece pelo Livro dos Espíritos, mas para quem já tem um tempinho da doutrina, eu sugeriria aqui, ó, o professor Herculano Pires, no Concepção Existencial de Deus. Isso aqui é um tratado sobre Deus fantástico. Não, Carla, né, que quem nunca leu a doutrina não vai entender, porque o professor era muito didático também, mas era ideal que se começasse lendo as obras de Kardec para depois você mergulhar num tratado mais adensado sobre Deus. Embora os livros do professor Herculano, né, Carla, eles sejam livros finos, né? Eles são profundos no conteúdo, mas ele não tem encheção de linguiça, né? Não tem barriga lá no Herculano Pires, né? E ele diz assim, cara, indo naquilo que você falou, nos limites da nossa mente, esses problemas não cabem, relativos a Deus, essa dificuldade de entender Deus, que ele está se referindo. São mistérios que serviram para todos os sofismas, inclusive os sofismas da igreja tradicional, né? Jogos de palavras e conclusões monstruosas do pensamento teológico. Mas quando aplicamos o bom senso, com a devida modéstia de criaturas finitas e efêmeras, diante do infinito e da eternidade, podemos deduzir o ilimitado aos limites da realidade inteligível. O que o professor Herculano está dizendo? Não quebre muito a cabeça, né, Carla? Sinta Deus. Né? Use o bom senso. Volta lá em Kardec. Olha a causa e você vai ver que naquela causa, que naquela cachoeira, que naquela paisagem... Ó o Raul passando aqui atrás. Naquela cachoeira, naquela paisagem, vai estar a essência de Deus, o hálito de Deus vai estar lá. E depois, com o tempo, a gente vai filosoficamente aprofundando essas questões, né? Vai debatendo. Você falou da questão 13, né, Carla? Sim. Então, a 13 é uma das mais importantes dentro dessas 16 primeiras do Livro dos Espíritos, talvez tão importante, né, Carla, quanto a questão número 1, porque lá, então, Kardec realmente, ele subdivide os atributos de Deus, né, e pergunta para os espíritos, quando nós dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos uma ideia completa do vosso... dos atributos da divindade, e os espíritos respondem, do vosso ponto de vista, sim. Então, chegar mais perto de Deus no nosso ponto de vista é entender estas qualidades que o senhor Allan Kardec elenca, né, cara? E aí elenca ele mesmo, porque é comentário dele, que Deus é eterno, não teve princípio, é um incriado, né? Não teria saído do nada, né? É imutável. Deus é regido por essa imutabilidade. Não sei se regido é um termo, é um verbo correto, mas não é sujeito às mudanças que se operam no universo. Aliás, é interessante, né, Carla, que o Carlos Torres Pastorino, espírito, ele tem uma obra profunda e inteligente através do Divaldo Pereira Franco, chamado Impermanência e Imortalidade, que ele estuda também temas de Deus numa psicografia do Divaldo. E o Pastorino era católico, né? Como muitos dos nossos possíveis telespectadores aí do 247, também do Paz e Bem. Deus, então, é imaterial, veja outro atributo, né? Ele não é matéria, né? É uma natureza diferente daquilo que a gente chama de matéria. É único, né? Não há dúvida que Deus é único. Embora ele se expresse nas diversas etnias, raças, com o nome que elas dão dentro da capacidade perceptiva delas. No dia 22, cara, não sei se, acho que até te mandei o vídeo, nós fizemos uma campanha solidária numa aldeia indígena aqui em Araquari, que é uma cidade do lado da minha.
E as crianças cantaram para nós, as crianças da aldeia, cerca de 20 crianças, um canto para Nhanderu. Nhanderu é Deus, para os guaranis. Então, veja, a concepção deles é essa. A ideia é que é a mesma, né? É a sensibilidade de Deus que é a mesma. Então, ele é único. Ele é onipotente. Se é único, ele tem todo o poder, né? E é soberanamente justo e bom. Deus não se vinga, Deus não tem atributos e qualidades humanas. Isso não existe e não está em Deus. As qualidades humanas que, novamente dizemos, elas o limitam. Esse atributo de Deus soberanamente justo e bom, muitas vezes no mundo que a gente vive ainda é difícil, né? E tem muita gente justificando o mal com esse atributo. Então, nós precisamos tomar cuidado, porque muitas vezes a gente vê enormes injustiças, inclusive sociais, que as pessoas dizem, não, mas Deus é soberanamente justo e bom. Sim, ele é soberanamente justo e bom, mas ele não pode responder pelo livre-arbítrio dos homens, né? Que os homens acabam escolhendo os seus caminhos e justificando. Isso é muito comum. E, Então, Carla, nós também não podemos pensar, por exemplo, que num padrão de injustiça social, se nós acreditamos em reencarnação, nós não podemos ir lá para o conceito orientalista de que são párias, de que são Dalits. Não, eles têm que sofrer para cumprir o karma deles. Não, nós não podemos ficar imóveis diante do sofrimento e da injustiça social, né? Justamente porque o conceito de reencarnação e dos mecanismos da justiça divina na ótica espírita é completamente diferente daquilo que até então as religiões orientais, o pensamento oriental havia trazido. E é importante, já que você citou o Herculano, Gilmar, a gente conversar também e indicar o livro O Espírito e o Tempo, porque no Espírito e o Tempo, além das únicas, tem a questão da justiça social e tem a questão dos horizontes proféticos, dos horizontes tribais, cada um vivendo Deus como essa tribo que cantou para vocês e deve ter sido de uma beleza enorme, cada um vivendo Deus naquela fase que está e que é excelente, porque nessa pluralidade nós vamos nos completando, já que não conseguimos entender a totalidade de Deus, porque ainda está fora, e os espíritos estão dizendo, olha, ainda está fora da realidade de vocês e da condição espiritual. Então, que nós possamos ir entendendo em pequenas partes, cada um dentro da sua perspectiva, da sua diversidade, acolher, e daí essa iniciativa aqui do Paz e Bem, dentro de tantas iniciativas que deve ter no mundo, e eu devo desconhecer, claro, é uma iniciativa plural nesse sentido. Olha, vamos entender. Eu vejo o Mauro falando sobre como ele está, modéstia à parte, aprendendo o espiritismo com os grupos, com os espíritas que estão hoje, e você à frente, né, Carla, aí do Paz e Bem. Eu fico tão contente com isso, porque eu também até hoje aprendo demais. Com o pensamento católico, por exemplo, quando eu vejo uma palestra do Padre Fábio de Mello, né, Carla, a gente vê uma palestra do Padre Fábio, parece estar na casa espírita, porque os conceitos dele transcendem também. Então, buscar essa unidade na diversidade, que, aliás, é algo que o movimento espírita esqueceu lá atrás no caminho. Nós não sabemos tratar os temas da diversidade dentro do movimento espírita e há uma tentação de pensamento único. Nós temos que fugir dela, né, Carla? Temos que fugir do fundamentalismo, né? O pensamento único está muito associado ao fundamentalismo. Eu, especialmente, tive a oportunidade de ver algumas falas do Henrique Vieira, que é fantástico. E assim, ele me dá uma alegria profunda ver o Henrique falando, e então eu acho que nós estamos nesse momento de... Mas por que, Carla? Porque ele bebe na fonte de um Leonardo Boff, ele bebe na fonte de um Humberto Roden, eu não sei se ele já leu, mas o pensamento coaduna com o Herculano, e por aí vai, né? De uma beleza enorme. Então, eu acho que nós estamos chegando aqui no nosso... Eu esqueci de marcar o tempo, na verdade, peço que me desculpe. Mas nós passa tão rápido, né, Carla? Acaba conversando, e está tão boa a conversa que se deixar a gente fica aqui mais de hora. Mas nós já devemos estar aqui perto de terminar esse horário, não vamos conseguir chegar ao fim das perguntas, mas eu queria, Juvan, que você fizesse uma fala final, se possível, um pouquinho mais de aproximação com esse assunto de Deus que nós estamos conversando no dia de hoje.
Então, como nós estamos num canal de debates que tem o fundo também social, né? Então fica muito patente, muito claramente mostrado em O Livro dos Espíritos, nessas 16 primeiras questões que valem ser conhecidas e que vale também o nosso público ler o Livro dos Espíritos, seja na edição impressa, né, Carla, ou seja através de uma fonte confiabilíssima, é a kardecpedia.com, estão lá digitalmente, né, estão as obras de Kardec. Vale mergulhar e refletir nessas 16 questões, mas avançando então um pouquinho, ainda no Concepção Existencial de Deus, para nós terminarmos, nós temos o professor Herculano caminhando na sua conceituação em vários capítulos da obra, e ele vai culminando nos últimos 2 capítulos para a questão da autogênese de Deus, que eu não vou entrar aqui agora, mas ele caminha também para o despertamento da ideia de que Deus, Carla, é um Deus social. E esse é o título do antepenúltimo capítulo da obra Concepção Existencial de Deus, o Deus social. E ele diz o seguinte: a transformação do mundo, que depende de fatores conscienciais, é um processo abstrato que depende de intervenções espirituais. Isso para os nossos irmãos, vamos falar aqui para um público muito próximo nosso, que é o público da esquerda, isso é uma percepção a ser desenvolvida. Porque, iniciando pelo trabalho, por exemplo, da teologia da libertação, o objetivo de levar Deus ao pensador social. Porque muitas vezes o pensador social, ele ou não acredita em Deus, ou se diz agnóstico, ou se diz materialista. Eu tenho um amigo meu comunista de Penha, o Adriano, diz assim: Juvan, eu sou ateu convicto, mas se um dia eu mudar de ideia e passar a acreditar em Deus, eu vou ser espírita, porque eu já li os livros de Kardec, e o espiritismo é o único que ensina a pensar. Então, Carla, o professor Herculano propõe que essa transformação, ela depende da intervenção espiritual. Nós temos que sentir e abrir os canais para essa possibilidade daquilo que transcende realmente existir. E para finalizar, olha só, entrando em Jesus já, né? Jesus, nosso irmão mais velho e o governador da terra, aquele que veio em nome de Deus. A missão de Jesus era uma delegação de Deus. Essa divisão jurisdicional explica por que motivo as grandes revoluções que modificam os sistemas sociais, apesar de assentadas na estrutura socioeconômica das nações, dependem do chamado momento psicológico para uma eclosão eficaz. Nós precisamos do Cristo norteando as revoluções. Este pensamento que também é inato nosso, esse desejo de justiça social e de igualdade, ele precisa ser, vamos usar uma expressão, banhado pelo pensamento de Jesus, porque o Jesus é o grande revolucionário por excelência. Até Joana de Ângeles usa também essa expressão. Há que amadurecer no psiquismo dos povos o processo transformador, diz Herculano. E esse amadurecimento decorre de intrincados fatores, nem sempre perceptíveis. A revolução cristã não deveria ser cruenta, e só o foi pelo desequilíbrio dos homens na fase de transição. E conclui Herculano: Deus, como existente, no seu constante ascender do imanente para o transcendente, participa com os homens de todo o processo social. Diz ele, Deus é um Deus social de ação temporal humana no plano do mundo. Isso é muito belo. Deus é social. E nós saímos, né, Carla, daquelas visões da religião tradicional. Porque o Deus é o Senhor dos exércitos, Deus é o rei, Nós saímos de uma visão monárquica do reino de Deus para uma visão racional na doutrina espírita de um Deus social, uma visão administrativa do reino de Deus que governa através de seus prepostos nos mais variados níveis. Todos são prepostos de Jesus, aqueles que trabalham para o bem e para a paz. Muito bem, nós estamos aqui com o Juvan do Seju. Não sei se eu estourei, né, cara?
Nós estamos aqui com o Gilvan Sejus e nós estamos finalizando essa conversa sobre Deus. Ele citou Herculano, depois nós vamos colocar os livros indicados todos na descrição desse vídeo. E é importante, então, para fechar isso, nós vamos pedir para você que curta o canal, que se inscreva, e nós vamos finalizar com alguém que aprendeu com Herculano desde os 2 anos, que também é Dora Encontre. Ela tem um livro, Deus e Deus. E nesse livro ela nos diz assim: quando Deus morre, é o vazio do mundo. Quando Deus se ausenta, é o vazio do cotidiano. Quando Deus tiraniza, que o Gilvan estava falando, é o vazio do fanatismo. Quando Deus se pulveriza, é o vazio dos falsos deuses que nós temos visto no dia de hoje. Porque Deus habita em presença a natureza, o outro, o nosso melhor eu, a oração, o outro absoluto, porque ele se faz critério do bem, do verdadeiro, do belo. Nós não podemos encarcerar Deus em nossos conceitos. Deus é a ação benéfica, não daqueles que se dizem representantes de Deus, dos falsos profetas, mas daqueles que sentem Deus. E aqueles que sentem Deus se sentem pequenos, sabem que ele é livre e que ele nos deixa livre. Então, mais do que nunca... É uma poesia e uma oração esse texto da Dora. Mais do que nunca, num mundo de perseguição e fanatismo e fundamentalismo que nós estamos vivendo, a espiritualidade é humana, não é de um grupo. E nós estamos aqui para falar de Deus, porque não se pode servir a Deus e a Mamon. Então, nem aprisioná-lo, né, Carla? Nesse momento. Então, para vocês que nos acompanharam nesse diálogo, muito obrigada. E aqui um grande beijo nosso, Gilvan. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado a você, ao Paz e Bem e ao 247, a todos. Muita paz. Um abraço, um beijo e até a próxima.